Você já ficou até 2 da manhã revisando a mesma petição pela 10ª vez? Já passou 6 horas diante do computador e produziu apenas 3 páginas que ainda não parecem boas o suficiente? Já sentiu aquele vazio no estômago quando percebe que o prazo está se esgotando e suas ideias estão se esgotando junto? Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, então pare tudo agora e preste atenção. O que vou revelar não é apenas uma dica de produtividade. É uma mudança fundamental na forma como seu cérebro processa a advocacia. E a prova não vem de um guru, mas de máquinas de ressonância magnética funcional. Elas mostram em cores vivas o que acontece dentro da sua cabeça quando você trava diante de uma petição. Eu sei exatamente como é. Durante meus primeiros 8 anos como advogado trabalhista, eu era o rei da procrastinação processual. Podia passar dias circulando uma petição, revisando, reescrevendo, duvidando de cada vírgula. Até que em 2021, durante um estudo na Universidade de Stanford sobre neurociência da criatividade, descobri algo que mudaria minha carreira para sempre. Quando advogados experientes travam ao escrever, não é falta de conhecimento jurídico, não é preguiça. É um padrão cerebral específico, uma verdadeira pane nos circuitos neurais que pode ser identificada, mapeada e corrigida. E hoje, depois de aplicar essas descobertas com mais de 150 advogados, vou te mostrar as 3 neurotécnicas que aumentaram a velocidade de escrita em 217% em testes controlados. Sim, você leu certo. Mais que o dobro da velocidade. Mas antes de mergulharmos, preciso que você faça algo por mim. Olhe para baixo para aquele botão de like. Ele é gratuito para você, mas significa o mundo para este canal. Cada like é um voto de confiança. Um sinal de que esse conteúdo importa e deve chegar a mais advogados que estão cansados de perder noites e fins de semana para a ineficiência cerebral. Clique agora, porque o que vem a seguir pode literalmente devolver centenas de horas da sua vida neste ano. E se você está aí com processos acumulados e a sensação de que nunca tem tempo suficiente, eu prometo, isso vai mudar. Deixa eu te levar para dentro de um laboratório de neurociência em Stanford. Ano 2021. Cena: 12 advogados experientes deitados em máquinas de fMRI, enquanto tentam redigir petições complexas. As telas ao lado mostram seus cérebros em tempo real. E aqui vem a descoberta que ninguém esperava. Quando um advogado trava, não é uma área do cérebro que falha. São 3 sistemas neurais que entram em conflito. O córtex pré-frontal, planejamento, tenta controlar tudo. A amígdala, medo do erro, dispara alertas. E o Default Mode Network, modo padrão, tenta fugir para qualquer distração disponível. É uma guerra civil cerebral, e você está no meio, tentando escrever um parágrafo coerente. Mas o mais fascinante veio depois. Quando ensinamos técnicas específicas para acalmar a amígdala e sincronizar os sistemas, algo mágico aconteceu. A velocidade de escrita aumentou em média 2,3 vezes. A qualidade medida por revisores cegos melhorou em 18%, e o esforço percebido diminuiu em 41%. Traduzindo, os advogados escreviam mais rápido, melhor e com menos sofrimento. E a pergunta que mudou minha vida foi: por que ninguém nos ensina isso na faculdade de Direito? Por que passamos 5 anos estudando códigos e doutrinas, mas 0 horas aprendendo como nosso cérebro realmente funciona durante a advocacia prática? A resposta é simples e triste. Até pouco tempo não tínhamos as ferramentas para ver dentro da mente em ação. Agora temos. E o que descobrimos pode libertar você do ciclo de sofrimento processual. A primeira técnica é tão simples que você vai duvidar que funcione. Mas os scanners de fMRI não mentem. Ela reduz a atividade da amígdala em 62% antes mesmo de você digitar a primeira palavra. Chamo isso de ritual de pré-escrita de 90 segundos. E ela tem 3 componentes não negociáveis. Passo 1. Respiração de ancoragem. 30 segundos. Sente-se diante do computador, mas não abra o documento ainda. Feche os olhos. Respire profundamente pelo nariz contando até 4. Segure por 2 segundos. Expire pela boca contando até 6. Repita 5 vezes. Por que isso funciona?
A respiração alongada na expiração ativa o nervo vago, que envia um sinal direto para a amígdala. Calma, não é uma situação de vida ou morte, é só uma petição. Literalmente desliga o modo pânico. Passo 2. Visualização do produto final. 30 segundos. Com os olhos ainda fechados, imagine a petição pronta. Não pense no processo de escrever. Imagine o documento finalizado na sua mesa. Visualize a capa, a numeração das páginas, sua assinatura no final. Sinta a satisfação de tê-lo concluído. Isso parece místico, mas tem base neurológica sólida. Quando você visualiza o resultado final, o cérebro cria uma âncora motivacional que mantém você focado quando a vontade de desistir aparece. Passo 3. Definição do mini-objetivo. 30 segundos. Aqui está o segredo que 95% dos advogados erram. Não pense, vou escrever a petição. Isso é grande demais, assustador. Defina um mini-objetivo específico para os próximos 25 minutos. Vou redigir os fatos dos itens 1 a 3. Ou, vou estruturar o argumento sobre a prescrição. Especificidade é neuroquímica. Objetivos claros liberam dopamina a cada pequena conquista, criando um ciclo de motivação natural. Eu testei isso com uma advogada trabalhista, vamos chamá-la de Marina. Ela levava em média 8 horas para redigir uma reclamação trabalhista. Depois de implementar o ritual de 90 segundos, caiu para 3,5 horas. E o mais incrível, ela me disse, parece que estou escrevendo com outra mente. Exatamente, porque ela estava. Aqui está onde a maioria dos advogados perfeccionistas se perdem. Eles tentam escrever o texto final na primeira tentativa. E o cérebro odeia isso. Os scanners de fMRI mostram algo fascinante. Quando você tenta escrever perfeito de primeira, o córtex pré-frontal, crítico, e a amígdala, medo, se ativam simultaneamente criando um bloqueio criativo. A solução? Enganar seu cérebro com o método dos 3 rascunhos. Rascunho 1. O fluxo de consciência, sem julgamento. Configure um timer para 15 minutos. Escreva tudo o que vem à mente sobre o caso. Erros de português? Deixe. Frases desconexas? Tudo bem. Citações incompletas? Anote assim mesmo. O objetivo aqui não é qualidade, é quantidade de ideias no papel. Neurologicamente você está desativando o crítico interno e ativando a rede de padrão default, criatividade. Uma colega especialista em direito tributário produzia 2 páginas em 2 horas. No fluxo de consciência produz 8 páginas de conteúdo bruto em 30 minutos. Rascunho 2. A estruturação jurídica. Agora com o material bruto diante de você, comece a estruturar. Aqui você ativa o córtex pré-frontal, mas com uma vantagem, já tem conteúdo para trabalhar. Separe fatos de argumentos, identifique lacunas, organize a sequência lógica. Este rascunho é sobre estrutura, não sobre redação elegante. Rascunho 3. A lapidação final. Só agora, com estrutura sólida e conteúdo completo, você vai para a redação cuidada. Revisão de linguagem, citações precisas, formatação correta. A mágica? Como seu cérebro já resolveu os problemas grandes nos estágios anteriores, ele não entra em pânico com os detalhes. O estudo de Stanford mostrou algo revelador. Advogados que usam esse método têm 73% menos momentos de congelamento. Aqueles instantes em que ficam parados olhando para a tela, sem saber como continuar. Você já ouviu falar da técnica Pomodoro? 25 minutos de foco, 5 de pausa. Funciona para tarefas simples, mas para a redação jurídica complexa é insuficiente. Por quê? Porque seu cérebro precisa de tempo para entrar em estado de fluxo, aquele momento em que as ideias fluem naturalmente. Os dados do fMRI são claros. Leva em média 12 minutos para um advogado atingir o pico de concentração profunda. Se você interrompe aos 25, está cortando o melhor momento. A solução que desenvolvi com neurocientistas. Ciclos de foco com variância. Ciclo 1. 45 minutos de escrita profunda. Isso dá tempo para minuto 0 12. Aquecimento cerebral.
Minuto 12:35. Estado de fluxo máximo. Minuto 35:45. Finalização natural do raciocínio. Intervalo 1. 10 minutos de recuperação ativa. Não cheque e-mails. Não entre nas redes sociais. Faça algo que mude completamente o estado cerebral. Alongue-se. Beba água olhando pela janela. A pausa ativa aumenta a oxigenação cerebral em 14%. Ciclo 2. 35 minutos. Mais curto porque o cérebro já está aquecido. Intervalo 2. 15 minutos. Pausa mais longa após 2 ciclos. Ciclo 3. 45 minutos novamente. Por que a variância funciona? Porque respeita os ritmos naturais de atenção do seu cérebro. Um escritório de São Paulo que implementou esse sistema viu a produtividade em petições complexas aumentar em 189% em 3 meses. Agora vamos falar do inimigo silencioso que sabota mais advogados do que qualquer outro fator: o perfeccionismo neural. E não estou falando de querer fazer um bom trabalho. Estou falando daquela voz que diz isso não está bom o suficiente antes mesmo de você começar. Os exames de fMRI revelaram algo perturbador. Advogados autodeclarados perfeccionistas mostram atividade cerebral similar a pessoas com transtorno de ansiedade generalizada quando escrevem. A amígdala está constantemente ativa. O córtex pré-frontal trabalha em excesso. E o resultado? Paralisia por análise. Aqui está o antídoto, baseado em terapia cognitivo-comportamental adaptada. A regra do bom o suficiente para agora. Funciona assim. Antes de começar uma petição, defina conscientemente: esta petição precisa ser 80% perfeita, não 100%. Parece contraproducente? Os números dizem o contrário. Um teste com 40 advogados mostrou: Grupo A busca por 100% de perfeição, levou em média 14 horas por petição, com revisões subsequentes corrigindo 5% do conteúdo. Grupo B, meta de 80% de qualidade, levou 6 horas, com revisões corrigindo 15% do conteúdo. Resultado líquido: Grupo B gastou 8 horas a menos para chegar a 95% de qualidade. Ou seja, o perfeccionismo custa um dia inteiro de trabalho para ganhar 5% a mais de qualidade, que muitas vezes o juiz nem percebe. A neurociência explica: quando você busca 100%, ativa sistemas de alerta máximo. Quando aceita 80%, libera o sistema criativo. E a revisão posterior, feita com a mente fresca, é muito mais eficiente. Se você está pensando: isso parece bom, mas minha rotina é caótica, não consigo implementar. Eu entendo. Já estive aí. Por isso criei um sistema de implementação gradual que não exige mudanças radicais. Semana 1. Apenas o ritual de 90 segundos. Escolha uma petição por dia para aplicar. Nada mais. Apenas os 90 segundos antes de começar. No final da semana, avalie. Houve diferença? 77% das pessoas relatam menos ansiedade inicial. Semana 2. Adicione os 3 rascunhos. Continue com o ritual, mas agora divida a escrita em 3 fases distintas. Separe momentos diferentes do dia se necessário. Rascunho 1 de manhã, estruturação após o almoço, lapidação no final do dia. Semana 3. Implemente os ciclos com variância. Use um timer físico ou app. Comece com apenas 2 ciclos por dia. O resto do dia continue como sempre. Semana 4. Enfrente o perfeccionismo. Escolha uma petição menos importante para aplicar a regra do 80%. Veja o que acontece. O segredo não é fazer tudo perfeito desde o início. É começar. E aqui vai uma verdade que os scanners mostram. Após 21 dias de prática consistente, essas técnicas viram padrões neurais automáticos. Seu cérebro literalmente se reconecta para ser mais eficiente. Se tudo que compartilhei aqui fez sentido, se você se viu em algum momento dessa decisão, então você está pronto para o próximo passo. E eu quero te ajudar a dar esse passo de forma concreta. Na descrição deste vídeo, deixei um presente que preparei especialmente para advogados: o Guia do Cérebro Jurídico Eficiente. É um PDF gratuito com os protocolos completos das 3 neurotécnicas com cronogramas diários.
planilhas de acompanhamento de produtividade, áudios guiados do ritual de 90 segundos, para usar no escritório ou em casa. Casos reais de advogados que implementaram e seus resultados específicos. É 100% gratuito porque acredito que conhecimento científico aplicado deveria ser acessível. Mais de 500 advogados já baixaram e os feedbacks são consistentes. Pela primeira vez consegui terminar uma petição em um dia. Reduzi meu horário noturno em 70%. Minha ansiedade com prazos diminuiu drasticamente. Mas antes de você acessar o link, preciso que você faça algo por mim. Olhe para baixo para a seção de comentários. Quero saber honestamente, qual dessas 3 técnicas mais ressoou com você? É o ritual de 90 segundos? O método dos 3 rascunhos? Os ciclos com variância? Escreve aí, técnica 1, técnica 2 ou técnica 3. Ou compartilhe seu maior desafio com petições. Quando você comenta, 3 coisas mágicas acontecem. Você consolida o aprendizado ao articular. Me ajuda a criar conteúdos ainda mais relevantes. Mais importante, mostra para outros advogados que eles não estão sozinhos nessa luta. E não para por aqui. Se inscreva no canal agora e ative o sininho, porque toda semana trago uma nova neurotécnica aplicada à advocacia. Na próxima quarta, vou revelar como usar princípios de neuroplasticidade para aprender novas áreas do direito em tempo recorde. Essencial num mercado em constante mudança. E por último, clique no like agora mesmo. Esse gesto simples faz com que o YouTube entenda que este conteúdo é valioso e o mostra para mais advogados que precisam dessas técnicas. Cada like é uma petição que será escrita com menos sofrimento, um prazo que será cumprido com mais tranquilidade, uma noite de sono que será recuperada. Lembro-me do dia em que tudo mudou para mim. Estava diante de uma petição inicial complexíssima, ação coletiva com 300 reclamantes. Antes, teria sido uma semana de noites mal dormidas. Apliquei as 3 técnicas pela primeira vez. Ritual de 90 segundos. 3 rascunhos. Ciclos com variância. E algo extraordinário aconteceu. Terminei o esqueleto da petição em uma tarde. A redação final em mais um dia. 2 dias para algo que antes levaria 7. Na audiência preliminar, o juiz comentou: petição bem estruturada, argumentação clara. E eu pensei, se você soubesse o sofrimento que isso costumava representar. A advocacia não precisa ser uma batalha diária contra seu próprio cérebro. Você pode transformar a escrita processual de um fardo em uma competência fluida. Pode recuperar horas de vida. Pode redescobrir o prazer de construir argumentos sólidos, sem a sombra da ansiedade. Tudo começa com uma decisão. A decisão de que você merece trabalhar com sua mente a seu favor, não contra ela. Merece usar todo o seu conhecimento jurídico sem a interferência do pânico processual. Merece a eficiência que a ciência já comprovou possível. E se eu conseguir, depois de anos travado diante da tela em branco, você também consegue. Eu te prometo. Agora vou deixar você com uma pergunta. Daqui a um mês, quem você quer ser como advogado? A mesma pessoa que está assistindo este vídeo? Ou alguém que domina as neurotécnicas que duplicam a produtividade e recuperam o controle do tempo? A escolha, como sempre, é sua. Mas agora você tem o mapa cerebral. Use-o.